Muito bem, pessoal. Então, no vídeo anterior, nós revimos o conceito de nova guerra dos 30 anos, né? Aquela ideia de que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram ambas duas fases de uma mesma guerra, em que a Alemanha tentou impor sua hegemonia na Europa. E vamos agora falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar hoje, né, sobre as origens da Segunda Guerra Mundial, origens da Segunda Guerra Mundial, o conflito de 1939 a 45. Primeira coisa, vamos lembrar os principais beligerantes e suas alianças. Os beligerantes são os países em guerra, na atividade bélica, né, em guerra. Comentamos isso também no vídeo anterior, só para reforçar. De um lado, uma aliança conhecida como o Eixo, e de outro lado, outra aliança chamada de aliados. O Eixo composto principalmente pela Alemanha, Itália e Japão. Os aliados, compostos principalmente pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, né, UK, United Kingdom, quer dizer, a Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte. Vou falar só a Grã-Bretanha, porque geralmente, quando alguém está querendo se referir ao Reino Unido, fala Grã-Bretanha, embora o correto, né, seja a Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. Então, Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a União Soviética, a França e a China, né? Lembrando que a Grã-Bretanha, pessoal, inclui o Império Britânico. Quer dizer, na verdade, todas as potências que possuíam colônias, elas vão lutar também utilizando os recursos humanos e econômicos, né, de suas colônias. E com a Grã-Bretanha não foi diferente. Acontece que a Grã-Bretanha era o maior império do mundo, né? Então, ao incluir o Império Britânico, deu uma força colossal ao poder do Estado britânico, ao poder militar britânico. E no Império Britânico merece destaque a atuação do Canadá, da Austrália e da Índia. O Canadá e a Austrália não eram mais colônias típicas, né, porque já tinham seu próprio governo, parlamento, primeiro-ministro e tal. Mas vão se destacar lutando ao lado da Grã-Bretanha. E a Índia, que já era uma colônia mais formal, não tinha autonomia, né, que o Canadá e a Austrália possuíam, também vai ter um papel muito importante na guerra a serviço aí do Estado britânico. Aqui embaixo eu coloquei uma cronologia da beligerância, ou seja, uma sequência cronológica do envolvimento das grandes potências na guerra. Reparem que o Japão entrou em guerra com a China já em 1937, 2 anos antes da guerra estourar na Europa. Essa cronologia que considera que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945, ela tem como ponto de vista o cenário europeu. É uma visão eurocêntrica. Na verdade, a guerra na Ásia entre Japão e China começou antes. E alguns consideram que, na verdade, começou em 1931, quando o Japão invadiu a Manchúria, um território localizado na China, né, no nordeste da China. Os manchus não são chineses, mas faziam. Não, a Manchúria era parte, né, da China. E o Japão invade a Manchúria, conquista a Manchúria, em 1931, consolida a conquista em 1932. Né? E para muitos a guerra já tinha começado naquele momento. Agora, a China propriamente dita, né, a China histórica, era invadida pelo Japão em 1937. Então alguns consideram que, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, pelo menos do ponto de vista asiático, começou em 1937. Né? Em 1939, a guerra estoura na Europa, quando, depois que a Alemanha invadiu a Polônia, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra contra a Alemanha, né, a favor dos poloneses. A Itália só entrou na guerra contra a Grã-Bretanha e a França em 1940, em junho de 1940. Em 1941, a gente vai ter um envolvimento da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra, envolvimento direto, eles entram na guerra. Né? Em junho de 1941, a Alemanha, com o apoio da Itália, invade a União Soviética, declara guerra à União Soviética, invade a União Soviética. Os Estados Unidos entraram na guerra em dezembro de 1941. Primeiro porque o Japão atacou os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, quer dizer, atacou os territórios americanos e britânicos no Extremo Oriente, né, no Pacífico, na Ásia, em dezembro de 1941. E em dezembro de 1941, logo após o ataque japonês, a Alemanha e a Itália, aliadas do Japão, declaram guerra aos Estados Unidos. Então, na Europa, a União Soviética e os Estados Unidos entram na guerra em 1941. Na Ásia, Estados Unidos e Grã-Bretanha entram na guerra também em 1941, mais no final do ano, né? A União Soviética só entrou na guerra contra o Japão, na Guerra Asiática, em 1945, quando terminou a guerra lá na Europa. Se bem que a gente vai ver que a União Soviética e o Japão chegaram a lutar entre 1938 e 1939, numa guerra não declarada, mas mais adiante a gente fala sobre isso.
Motivos da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: quais eram as potências ou grandes potências mais interessadas em rever a ordem internacional pós-Primeira Guerra? Quais eram as grandes potências revisionistas, insatisfeitas com o resultado da Primeira Guerra Mundial, insatisfeitas com a ordem internacional pós-Primeira Guerra Mundial? Três grandes potências vão se destacar: Alemanha, Itália e Japão. A gente fala assim, grande potência, dá a impressão de uma coisa meio abstrata, né? O país, a sociedade como um todo. Não, a gente está se referindo ao governo desses países, evidentemente, né? Então estamos referindo ao governo nazista na Alemanha, ao governo fascista de Mussolini na Itália, e no Japão, a monarquia constitucional do imperador Hirohito, mas que na prática tinha sua política externa, a partir da década de 30, definida pelos militares. A gente chama de Japão militarista, né? Manteve a monarquia. Os militares preservaram a monarquia constitucional, com partido político, com parlamento, mas quem ditava as regras, ditava as ordens eram eles, né? E até que ponto o Hirohito concordou com isso ou foi forçado a isso é uma questão controversa, mas isso aí até hoje é debatido. Mas enfim, eram os militares que de fato estavam definindo a política externa do Japão a partir da década de 30. Então vamos chamar de Japão militarista. Por que a Alemanha estava insatisfeita com a Primeira Guerra Mundial? Nós vimos as razões disso. Ela perdeu a guerra, perdeu território, foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, né, que foi humilhante. Muitos alemães estavam convencidos que ela poderia ter vencido a guerra se não fosse a Revolução Alemã, né, aquele mito da facada nas costas, né, que não se conformaram com a rendição. Então, para os alemães, ou para aqueles alemães, né, que defendiam a expansão territorial, o primeiro motivo foi esse. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra. Então, na visão de Hitler, né, do governo nazista, o primeiro objetivo era destruir o sistema de Versalhes, a ordem internacional da Europa pós-Primeira Guerra Mundial, criada pelo Tratado de Versalhes de 19. E, como a gente viu, foi confirmada, né, pelo Tratado de Locarno. Ok? Mas não era só isso, não. Havia também um projeto ambicioso de unificar países e territórios habitados por alemães. Era o caso da Áustria, era o caso de uma parte da Tchecoslováquia chamada Sudetos, e era parte também, era o objetivo também de tomar ou retomar territórios que a Alemanha tinha perdido para a Polônia, o famoso corredor polonês, habitado então por alemães. Embora os alemães não fossem a maioria, né, nesse território, mas havia uma população expressiva de alemães no corredor polonês. Então o Hitler foi bem claro. Ele queria juntar a Alemanha a esses territórios, ou melhor, anexar a Alemanha a esses países ou territórios. A Áustria, né, no caso, um país, e o Sudeste, o corredor polonês, territórios de outros países. Mas também não era só isso. Havia um objetivo também muito maior, ambicioso, de obter para a Alemanha um espaço vital no leste europeu. Uma área para a colonização alemã, para o crescimento da população da Alemanha, uma área para a exploração de recursos para a Alemanha, né? Esse território no leste europeu, tal espaço vital, era composto pela Rússia, pela Ucrânia, né, pela Polônia, ou seja, conquistar a parte europeia, né, da União Soviética e anexá-la à Alemanha, além de anexar a Polônia. E a população local nativa, essa população seria exterminada, ou expulsa, ou escravizada e trabalharia para os colonos alemães. Além de tudo isso, recuperar a Alsácia e a Lorena, né, que a Alemanha tinha sido forçada a devolver para a França pelo Tratado de Versalhes. E com tudo isso impor a hegemonia alemã na Europa. Então era um projeto que exigia, evidentemente, guerra, pessoal. Um projeto imperialista de confronto, claro, com as grandes potências da Europa, para não falar com os Estados Unidos. O Hitler acreditava que era inevitável uma guerra entre a Alemanha e Estados Unidos, né, no futuro. Então ele tinha um certo senso de urgência em obter territórios na Europa para fortalecer a Alemanha e se preparar para essa guerra contra os Estados Unidos. O Mussolini tinha também suas ambições. A Itália venceu a Primeira Guerra Mundial, mas nós vimos que os nacionalistas italianos ficaram insatisfeitos com o resultado da Primeira Guerra. Acharam que foram traídos pela Grã-Bretanha e pela França na distribuição de territórios e tal. E o fascismo na Itália, como nós vimos, ele herdou essa insatisfação, né, de vários nacionalistas italianos. Não eram só os fascistas, não. Outros grupos nacionalistas pensavam da mesma forma. Então, para o Mussolini, era necessário também rasgar a ordem internacional pós-Primeira Guerra Mundial, né, os acordos pós-Primeira Guerra Mundial, destruir aquela ordem, e conquistar para a Itália mais territórios, em especial o Nordeste da África, o Oriente Médio,
parte do sudeste europeu, a Península Balcânica, sobretudo o sul da Península Balcânica, a Grécia, a Albânia, e com isso impor a hegemonia italiana no Mediterrâneo. O Mussolini tinha consciência que a Itália era muito fraca para enfrentar a Grã-Bretanha e a França nesse projeto, por isso que para ele era importante uma aliança com a Alemanha nazista. E o Japão, como eu comentei, controlado por militares, né, sobretudo a política externa japonesa. O Japão, pessoal, foi um dos grandes vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. O Japão tomou territórios da Alemanha na China e no Pacífico, e se fortaleceu após a Primeira Guerra Mundial. Se fortaleceu de tal forma que os próprios aliados do Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, acharam melhor entrar num acordo com o Japão para evitar uma corrida colonialista, imperialista, né, uma corrida armamentista entre os próprios aliados. Agora que o cenário pós-Primeira Guerra Mundial no Extremo Oriente, né, havia fortalecido o Japão. Então, os vitoriosos, os aliados, né, nessa guerra no Extremo Oriente, na Primeira Guerra Mundial lá no Extremo Oriente, buscaram fazer um acordo de conciliação dos seus interesses, de convivência pacífica, para evitar uma guerra entre eles, né, após a Primeira Guerra Mundial. Esses acordos foram selados numa conferência internacional em Washington, a chamada Conferência de Washington, que resultou nos Tratados de Washington de 1921 a 22, assinados entre o Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e outros países. Em resumo, o que foi definido ou decidido nesses tratados? Bom, eles estabeleceram um equilíbrio do poder naval no Extremo Oriente, como? Reduzindo suas marinhas de guerra. Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e outros. Né? Além disso, iriam reconhecer a soberania da China, quer dizer, ninguém tentaria mais tomar territórios da China. E, na medida do possível, cada um negociaria com o governo chinês a devolução dos territórios conquistados no passado. Tudo isso, ao mesmo tempo, levando a estabelecimento de um status quo no Extremo Oriente, no sentido de que cada potência reconheceria o império colonial da outra e não tentaria tomar as colônias da outra. Para o Japão, pessoal, isso foi benéfico, pelo menos no primeiro momento, porque a ampliação do Império Japonês na Primeira Guerra Mundial foi reconhecido pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. É verdade que o Japão teve que devolver um território que havia tomado na China, mas de uma forma geral o Império foi ampliado, né, e as outras potências reconheceram isso. Né. Na redução das marinhas de guerra, na verdade a marinha japonesa ficou sendo a principal no Pacífico, né, porque os americanos tinham que dividir sua marinha entre o Pacífico e o Atlântico, a França e a Grã-Bretanha também tinham, né, sua marinha de guerra espalhada, as suas marinhas de guerra espalhadas, né, pelo Atlântico, pelo Índico, né, e tal, Mediterrâneo. Então o Japão se consolida como a grande potência do Extremo Oriente, mas um equilíbrio entre os Estados Unidos, né, Grã-Bretanha, a França e a União Soviética estava se fortalecendo naquele momento. Acontece que a crise de 29 acabou atingindo profundamente o Japão. Causou uma crise política, uma instabilidade política. Os militares japoneses mais nacionalistas e defensores da expansão territorial, sobretudo os militares do exército, assumiram o controle da política externa japonesa nos anos 30. E na visão deles, para o Japão poder sobreviver no cenário de Grande Depressão, ele precisava conquistar mais territórios. Não tinha como não conquistar territórios. O Japão não teria como sobreviver naquele cenário. Então, segundo esses militares, era fundamental o Japão rasgar os acordos de Washington e partir para uma política agressiva, imperialista de expansão territorial e colonial. Então, com isso, esses militares, esse Japão militarista, passou a ter como objetivo destruir o sistema de Washington, a ordem internacional, né, estabelecida pelos tratados de Washington, conquistar a China. Deixa eu mudar aqui de página. Vocês têm isso aí no PDF, né? Conquistar a China e conquistar as colônias ocidentais no Sudeste Asiático. Tomar a Malásia da Grã-Bretanha, a Indonésia da Holanda, a Indochina, né, que é o Vietnã, Laos, Camboja da França. Tomar as Filipinas dos Estados Unidos. Conquistar a Sibéria, que pertencia à União Soviética. E com isso impor a hegemonia japonesa na Ásia e no Pacífico. Os defensores desse projeto no Japão chamaram essa hegemonia, né, japonesa de esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Então vocês têm aí as potências mais interessadas numa guerra. É verdade que a União Soviética, o Stalin, também desejava a guerra, mas queria ficar neutro numa nova guerra mundial. Ele sonhava numa guerra entre as grandes potências capitalistas que iria esgotar
de vez o capitalismo, levar ao colapso final do capitalismo, né? As potências seriam enfraquecidas, independente de qual delas vencesse a guerra, e a União Soviética, durante esse meio tempo, estaria se modernizando, se industrializando, se fortalecendo do ponto de vista militar, naquele projeto de socialismo num só país. Terminada essa guerra, a União Soviética então iria se aproveitar do colapso dessas potências, invadiria e conquistaria os territórios, expandindo o socialismo, né, pela Europa, pela Ásia, né, pelo mundo. Agora, ele queria a guerra, mas não queria, né, iniciar a guerra, se envolver na guerra. Acabou se envolvendo, como a gente vai ver. Acontece, pessoal, que uma coisa é a gente falar que o eixo Grã-Bretanha, Alemanha, Itália e Japão queriam conquistar territórios, expandir seus impérios, ou criar, né, um novo império, no caso aí da Alemanha. Outra coisa é entender como é que seria possível. Eles queriam conquistar territórios, mas era possível conquistar territórios? Porque haveria resistência, né, internacional, da comunidade internacional, de outras potências. E aí que tem o grande segredo de a gente poder entender a Segunda Guerra Mundial. O contexto internacional, na década de 30, favoreceu a expansão do eixo. E a gente vai ver numa outra aula, na próxima aula, que antes da guerra estourar em 39 na Europa, Japão, Itália e Alemanha já estavam adquirindo, conquistando territórios, sem envolvimento direto das outras potências, ou sem oposição, né, efetiva das outras potências. Então vamos entender esse cenário que favoreceu o eixo. Primeira coisa, o país mais poderoso do mundo havia adotado uma política de neutralidade após a Primeira Guerra Mundial, ou retomada a política de neutralidade e isolacionismo após a Primeira Guerra Mundial. Eu estou me referindo, evidentemente, aos Estados Unidos. Nós vemos isso. Os americanos não queriam se envolver diretamente nos assuntos políticos, militares na Europa e na Ásia, né? A não ser que eles fossem atacados, né? Mas não sendo atacados, eles ficariam neutros nos conflitos europeus e asiáticos. Ora, isso significava o seguinte, que Grã-Bretanha e França não poderiam contar com o apoio dos Estados Unidos numa guerra europeia. O que vai limitar muito, né, a capacidade de ação dessas duas potências. Segundo, a União Soviética, como eu acabei de comentar, o Stalin, adotou uma política externa de neutralidade numa nova guerra mundial. É claro que o Stalin não era bobo. Se estourasse essa guerra e se ele percebesse brechas, né, que permitiriam que ele conquistasse territórios sem entrar diretamente na guerra, oportunidades, né, para expandir o território soviético, ele faria isso, né, como a gente vai ver, ele realmente fez, mas evitando o envolvimento direto na guerra. Ora, isso aí gerou uma desconfiança por parte da Grã-Bretanha e da França, que temiam esse oportunismo, essa expansão soviética. Além disso, temiam a expansão do comunismo na Europa, né, da Revolução Comunista, o que dificultou o restabelecimento da Tríplice Entente contra a Alemanha, aquela entente que lutou na Primeira Guerra Mundial, né, Grã-Bretanha, França e Rússia. Eles até tentaram negociar uma tentativa de aproximação antes da guerra estourar na Europa, mas não deu certo. O Grã-Bretanha e França desconfiavam do Stalin, tinham medo do fortalecimento da União Soviética, né? Temiam a expansão do comunismo, temiam as exigências que o Stalin fazia e tal. Então, no final, aquilo impediu uma união entre as três potências contra a Alemanha. Então, não podiam contar com os Estados Unidos e não conseguiram contar com o apoio da União Soviética. Grã-Bretanha e França ficaram, portanto, mais fragilizadas nesse cenário. Outro problema, a Liga das Nações era fraca. A Liga das Nações, na prática, era chefiada pela Grã-Bretanha e pela França. E Grã-Bretanha e França não tinham como, né, sozinhos, naquele cenário de crise econômica mundial, conseguir deter a Alemanha. Quer dizer, num primeiro momento, acabaram negociando ou fazendo concessões à Alemanha, como a gente vai ver. E depois, quando viram que não tinha jeito, tentaram enfrentar a Alemanha, né, e o resultado não foi exatamente o que as duas esperavam. Então a Liga das Nações, pessoal, era muito fraca. Ela não contava com o apoio dos Estados Unidos. Quando o Japão saiu da Liga das Nações no início da década de 30. A Alemanha nazista também. A Itália saiu também na década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial. Então a Liga das Nações, na prática, ficou nas mãos da Grã-Bretanha e da França, que estavam diante desse dilema, né? Como as duas poderiam conter a expansão do eixo. E a Grande Depressão, como eu já comentei, agravou ainda mais o cenário. Quer dizer, as democracias liberais, como Estados Unidos, né, Grã-Bretanha e França, elas temiam que uma nova guerra mundial piorasse ainda mais a crise econômica. Então elas ficaram extremamente hesitantes, cautelosas em conter o início da expansão do eixo.
elas toleraram uma expansão inicial para evitar o pior, que era uma guerra em larga escala. Só que, quando tomaram essa atitude, né, de tolerar a expansão do eixo, obviamente tolerar até certo ponto, né, mas de toda forma foram tolerando uma expansão inicial do eixo, acabaram fortalecendo o próprio eixo. Né. Aí quando tentaram impedir a continuação da expansão, já era tarde demais. A Alemanha já estava fortalecida, Japão e Itália também. E isso nos leva a compreender um último ponto no cenário internacional que favoreceu a expansão inicial do eixo, que foi a política de apaziguamento da Grã-Bretanha e da França. A política de fazer concessões aos agressores, principalmente a Alemanha, para evitar a guerra. Então a gente vai ver que Grã-Bretanha e França aceitaram que Hitler rasgasse o Tratado de Versalhes, rearmasse a Alemanha, ocupasse territórios na Alemanha que tinham que ser desmilitarizados, na fronteira com a França, anexasse territórios na Europa antes da Segunda Guerra Mundial, achando que Hitler ficaria satisfeito com essas concessões. E também imaginando que uma Alemanha anticomunista rearmada seria uma barreira à expansão da União Soviética. Imaginaram que, na pior das hipóteses, haveria uma guerra entre a Alemanha e a União Soviética, mas não entre a Alemanha e Grã-Bretanha e França. Quer dizer, o governo britânico e francês chegaram a imaginar isso, né? Chegaram a fazer esse cálculo. Equivocado, mas fizeram. Mas também a gente tem que entender o conjunto do cenário. Né? Grande depressão, desconfiança em relação à União Soviética, né? Desconfiança não, mas falta de apoio dos Estados Unidos e tal. E o impacto, né, o trauma da Primeira Guerra Mundial. Né? Então tudo isso realmente favoreceu a expansão do eixo na década de 30, como eu vou comentar na próxima aula. Isso aqui eu comento na próxima aula, tá bom? Hoje a gente vai ficar só aqui nos motivos da Segunda Guerra. Beleza, pessoal? Vocês têm esse esquema que eu mandei para vocês e na aula que vem a gente fala então sobre a expansão do eixo na década de 30. Tudo bem? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.